A paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus? Espero que sim, com certeza de todo o meu coração, eu rogo, eu clamo, eu peço, eu suplico ao Senhor, eu oro por você, pela sua vida, pela sua família, por todas as áreas da sua vida, peço ao nosso Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é justiça, e que faz o que lhe apraz, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que venha até você, que chegue até você com aquilo que você está precisando e segundo a vontade dele, que é boa, perfeita, favorável e agradável, ele opere na sua vida e opere na minha vida também, meu irmão, porque cada um de nós precisamos sim do agir do nosso Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estaremos sujeitos a passar pelos momentos aqui que nós temos que enfrentar, mas sabendo que nós não estamos só, jamais nós estaremos só, porque o leão da tribo de Judá, o guarda fiel de Israel, é conosco. Você já o confessou, já o recebeu como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador, entregou tua vida a ele, entregou tudo que pertence a ti, tem ligação contigo a ele, então descansa, meu irmão, minha irmã, ele sabe trabalhar, ele sabe agir, o nosso Deus não tarda, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não se atrasa, ele só chega na hora exata, não é na minha, na tua hora, não é no meu e no teu tempo, mas é no tempo dele, o tempo perfeito, o Kairós do Senhor. Quando chega o tempo dele, meu irmão, minha irmã, não tem quem resista. Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Nunca houve, nunca haverá quem possa impedir o agir do Senhor. Operando o nosso Deus, quem impedirá? Não tem quem impeça, meu irmão, minha irmã. Quando chega o tempo do Senhor, o efatá do Senhor, o destravar do Senhor, o abre-se do Senhor, não tem nada que fique no meio impedindo, que fique ali paralisando, que fique ali impedindo. Não tem empecilho, não tem embaraço, não tem pedra de tropeço, porque o nosso Deus é poderoso para remover, o nosso Deus é poderoso para enviar anjo, assim como ele enviou o anjo lá no sepulcro onde Jesus estava lá. Quando crucificaram Jesus, quando ele morreu, pegaram o corpo dele, levaram lá para o túmulo, rolaram uma grande pedra, porque diziam lá os soldados, né? Ele, quando estava vivo, esse enganador, olha da maneira como falam do nosso Senhor. Ai daqueles que falam mal do nosso Deus, que zombam do nosso Deus, dos ungidos do Senhor, dos escolhidos do Senhor. Assim, escândalo, meus irmãos, mas a palavra do Senhor, ai daqueles que por eles vieram os escândalos, é necessário, mas a palavra do Senhor diz que era melhor que eles não tivessem nem nascido. Quantos zombam, quantos escarnecem, quantos escravizam, quantos fazem chacota, achando que nós não temos dono, achando que Deus não vai fazer nada, pensam que Deus é só amor, misericórdia e esquecem que Deus é fogo consumidor e que Deus é justiça. Antes de toda e qualquer coisa e situação, o nosso Deus é um justo juiz e ele julga as causas com justiça e ele julga as minhas, as tuas causas e julga todos aqueles que têm se levantado contra os feitos dele na nossa vida, contra as escolhas dele na nossa vida. Nós somos separados, nós somos escolhidos, nós fomos chamados para um propósito do Senhor e não tem quem fique, não tem quem impeça. Ali se levantaram contra Jesus. A palavra do Senhor que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 18 e 19, nos diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade os cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esta é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio aqui a esta terra, ele veio
veio fazer o bem, ele veio trazer a liberdade, ele veio curar, ele veio sarar, ele veio renovar, ele veio resgatar, ele veio limpar, ele veio purificar, ele veio trazer vida nova, ele veio mudar a história. Ele veio para os pobres, para os doentes, para os oprimidos. Ele veio para aqueles que estavam com o jugo pesado, que estavam já cansados. Ele veio aliviar, meu irmão, minha irmã. Mas os outros que não quiseram maltratar o nosso Deus, não só quiseram como fizeram, enganaram, cuspiram, chicotearam, viraram as costas, rejeitaram, negaram, traíram, venderam o nosso Senhor, até mesmo aqueles que conviviam com Jesus. Como é difícil, meu irmão, minha irmã, quando nós trabalhamos para o nosso Deus, quando nós servimos ao nosso Deus, quando nós obedecemos ao nosso Deus, nós passamos sim por muitas coisas que só nós e Deus sabemos, mas sabendo que o Senhor vai ser glorificado. Jesus veio, Jesus sofreu tudo. Ele poderia, meu irmão, minha irmã, se libertar dali, ele poderia não passar por tudo aquilo, como ele orou 3 vezes. Mas o Senhor, o nosso Deus, não permitiu que ele não passasse, porque era necessário, tinha que haver um sangue inocente para poder nos purificar do pecado, nos restituir, nos remir da culpa que nós tínhamos e tínhamos sido destituídos da glória do nosso Deus. Não tínhamos mais direito de ver o nosso Deus, de ter comunhão, de falar com ele e muito menos de ter a vida eterna e o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos eternamente devedores ao nosso Deus, eternamente devedores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos querem colocar o Senhor na parede. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a tua casa. Se o Senhor não me fizer, eu não adoro mais. Se o Senhor não fizer, eu não prego mais. Meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar no nosso lugar. Nós somos vaso. O Senhor é o oleiro, ele trabalha em nós, ele é o dono da obra. Nós é que precisamos dele. O Senhor não precisa de nós. Ele nos usa pela bondade e misericórdia. Ele nos incluiu no plano da salvação. Não estávamos inclusos, meu irmão, minha irmã. Então é bom que nós venhamos refletir, ficar no nosso lugar e sermos gratos ao nosso Deus. Tratarmos o nosso Deus como ele merece, como Deus poderoso, supremo. Muitas vezes nós queremos tratar o nosso Deus de qualquer maneira, se apresentar diante dele de qualquer jeito, ir à casa dele de qualquer jeito, e muitas vezes nem ir à casa do Senhor. Achamos que não é necessário. Se não fosse necessário, meu irmão, minha irmã, o Senhor não tinha deixado fazer uma casa para ele, fazer outra casa, construir uma segunda casa, não tinha permitido com que houvesse os templos dele aqui na terra, e também a palavra do Senhor não iria dizer, como Davi diz no seu salmo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É necessário, meu irmão, minha irmã, até o Senhor diz na sua palavra: trazei os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. É claro, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ter um lugar para congregar, um lugar lá onde só lá o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Tem milagres, meu irmão, minha irmã. Tem coisas que o Senhor só faz na casa dele, debaixo da nuvem de glória, quando nós estamos ali unidos e reunidos no nome do Senhor, quando a própria palavra do Senhor nos diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei com eles. O que 2 ligares na terra será ligado no céu. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos estar lá na casa do Senhor para ele trabalhar lá. Isso é uma mentira do inimigo dizer que eu posso cultuar em casa. Ele quer deixar você fraco, ele quer deixar você suscetível para você ficar aí segundo a vontade dele e ele fazer o que ele quer, se andar com você, com a tua casa, com a tua família. Mas através da palavra se levante e tome uma decisão. Reconheça o amor do nosso Deus e seja grato ao Senhor. Vá à casa do Senhor, não tenha preguiça de servir ao nosso Deus, porque quando você trabalha para o Senhor vai trabalhando naquilo que está te aprisionando, aquilo que está te impedindo. Muitas vezes quer ficar cansado, se acha cansado, fadigado, muitas vezes você acha que não tem mais forças, mas o Senhor renova as tuas forças. A palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que ele se aperfeiçoa, porque não é no meu poder, não é na minha força, não é no meu conhecimento, mas no
no poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E olha que maravilha, que bênção. O nosso Jesus só veio fazer o bem e em troca ele foi o quê? Foi mal compreendido, foi mal entendido, foi rejeitado, traído, meu irmão, minha irmã. Quantos se desviam da casa do Senhor por causa de pessoas? Já imaginou se nosso Jesus fosse desviar por causa das pessoas? Ele sabendo que ele iria fazer tudo isso e ainda tinha aqueles, e ainda tem aqueles que não vão querer, ainda tem os filhos das trevas que por mais que o Senhor mande a palavra, mande os mensageiros, mande os profetas, faça milagre, eles não vão querer. São filhos das trevas, são de dura cerviz, não querem obedecer ao nosso Deus, não querem se sujeitar ao nosso Deus, não querem reconhecer o nosso Deus, não querem confessar o nosso Deus, mas nós estamos aqui confessando e recebendo e pedindo perdão por esses, que o nosso Deus Todo-Poderoso venha cada vez mais ser adorado, venha cada vez mais ser glorificado, reconhecendo que só Ele é Deus e que só Deus é o Senhor. Gratidão, Paizinho, por tudo que o Senhor fez, por todo esse grande amor. E ali mesmo, Senhor, o Senhor estando naquela cruz ali, sendo crucificado, sendo castigado ali, o Senhor ainda orou e pediu ao Pai que perdoassem eles, porque eles não sabiam o que faziam. Aqui em Lucas 23:34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que amor, Senhor, só o Senhor para ter esse amor, para poder pedir ali o Pai que perdoasse os pecados daqueles algozes que estavam ali lhe maltratando, de todos aqueles que te abandonaram, de todos aqueles que te venderam, que te negaram. Grande foram os milagres do Senhor. Multidões andavam atrás do Senhor querendo milagres, mas não queriam o dono do milagre, porque quando o Senhor esteve lá naquela cruz, ficou só as mulheres e alguns dos teus discípulos. Os outros te abandonaram, Pai amado, e continua sendo assim. Quantos vão sair da sua casa, da sua presença, mas que o Senhor, meu Deus, nos conserve na tua presença e na tua casa. Tenha misericórdia de nós, que o Senhor trabalhe, meu Deus, nos corações daqueles outros. Quebra, Senhor, as correntes, traz eles de volta para o teu aprisco. São ovelhas do teu pasto, Paizinho, e o nome do Senhor seja glorificado. Aqui também no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20 nos diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus, aleluia. Foi por isso e para isso que o Senhor veio, para nos resgatar, para nos remir, para nos dar novamente o direito da vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, gratidão, Paizinho. Toda honra, glória e louvor seja dada ao Senhor, que vive e reina não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia.